Olá, uma boa tarde para todos. Aqui quem vos fala é Geovaci Martins da Rocha. Estou de volta com mais um vídeo através do canal Social Cristão. Hoje é quarta-feira, dia 6 de julho de 2022, o 188º dia da contagem regressiva. Faltam 177 dias para o cara da Casa de Vidro deixar o Palácio do Planalto. Dê um like ou dislike se ainda não fez. A sua inscrição no canal, faça agora e veja se o sininho está acionado e aperte em todas para receber notificações dos vídeos. Fazendo assim, você estará me ajudando a combater o obscurantismo, a mentira e a hipocrisia desse desgoverno e dos líderes evangélicos que estão apoiando e levando seus fiéis a apoiar alguns com fanatismo religioso. O assunto que estarei trazendo hoje é: em reunião ministerial, Bolsonaro volta a dizer que não vai aceitar o resultado da eleição. Bolsonaro afirmou que só aceitará os resultados da eleição se as sugestões das Forças Armadas ao TSE sobre as urnas eletrônicas forem atacadas. Meu comentário. Quero trazer esta notícia, já fazer o meu comentário e trazer um contexto histórico sobre o assunto, que é sobre a reunião feita ontem, terça-feira pela manhã, em que Jair Bolsonaro usou parte do tempo para atacar o STF e TSE e as urnas eletrônicas, e volta a dizer que não aceitará o resultado da eleição. Fotos de Jair Bolsonaro e seus alvos de ataque. Todos nós sabemos que Jair Bolsonaro sempre foi a favor da ditadura militar. E definitivamente ele não foi e nem é um democrático. Gente, o mesmo Jair Bolsonaro, que hoje critica e coloca em xeque a lisura do sistema eleitoral eletrônico, é o que há 25 anos atrás defendeu exatamente o oposto. Quando antes da informatização do sistema de apuração, o voto ainda era registrado em cédulas. E isto quando Bolsonaro tentou articular uma chapa de candidatos militares pela primeira vez. Bolsonaro ainda disse: esse Congresso está mais do que podre. Estamos votando uma lei eleitoral que não muda nada. Não querem informatizar as apurações pelo TRE, Tribunal Regional Eleitoral. Sabe o que vai acontecer? Os militares serão 30 mil votos e só serão computados 3 mil, afirmou o deputado. Jair Bolsonaro, desde 1996, quando era deputado federal, se elegeu em 2018 a presidente da República pelas urnas eletrônicas e nunca reclamou. Pelo contrário, antes defendia as urnas eletrônicas e depois que começou a despencar a sua aceitação junto aos brasileiros, começou a criticar o TSE e colocar as urnas eletrônicas em dúvidas.
e principalmente quando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi solto da prisão e foi restituído sua legibilidade e declarou a sua intenção de se candidatar, e as pesquisas de intenção de voto indicavam Lula na frente, que Bolsonaro intensificou seus ataques, inclusive com tentativas de autogolpe. Jair Bolsonaro, que sempre se utilizou do aparelhamento de parte das instituições para defendê-lo de denúncias de corrupção, de crime de responsabilidade, como bem na Câmara Federal, com o presidente Arthur Lira, tem mais de 143 pedidos de impeachment e com cerca de 25 crimes de responsabilidade. Isso até dezembro de 2021, que Arthur Lira sentou em cima e não faz nada. A menção do presidente às Forças Armadas no protesto deste domingo levantou dúvidas sobre se Jair Bolsonaro sugeria que os militares o apoiavam nos ataques ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal. O presidente é o chefe supremo das três forças, mas tem a atuação limitada pela lei e pela Constituição. Historicamente, as Forças Armadas se originaram na época do Brasil colonial. Após a independência, ganharam sua forma moderna durante a Guerra do Paraguai. Hoje são compostas por Exército, Marinha e Aeronáutica. Está na Constituição Federal. Elas são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade do Presidente da República. Destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais, à lei e à ordem. Além da proteção do território nacional, a legislação permite seu uso na segurança pública se as forças tradicionais não forem suficientes. Em agosto do ano passado, por exemplo, elas foram acionadas para combater as queimadas na Amazônia. Estiveram presentes em eventos como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Também são chamadas para operações de garantia da lei e da ordem, as GLOs. Apesar de ser o comandante em chefe das Forças Armadas, o presidente da República não tem em suas mãos uma carta branca para mobilizar tropas. Os limites são impostos pela própria Constituição Federal e pela lei. Inclusive, para a atuação das Forças Armadas numa guerra, precisa ter autorização do Congresso. Para elas atuarem também internamente, numa operação de GLO, não é simplesmente o presidente determinar. Ele não pode determinar o que bem entender, atropelando a Constituição. Este general reformado e deputado federal lembra que os militares também têm limites de atuação. As Forças Armadas são instituições de Estado, né? E por isso mesmo que os próprios militares não lhe é permitido na ativa a própria vinculação partidária, política. O especialista em defesa nacional diz que ao usar palavras dúbias sobre as Forças Armadas, o presidente confunde a população. Para quem não conhece direito efetivamente qual é a função delas e principalmente não conhece o pensamento do alto comando e da oficialidade brasileira, gera dúvida, gera inclusive um certo incentivo a esses grupos que defendem uma intervenção militar, como se fosse quase que corroborar as ideias deles. Jair Bolsonaro, que sempre buscou usar as Forças Armadas para sua defesa própria e recentemente trocou o ministro da Defesa, o general de pijama Braga Neto, e colocaram um comandante do Exército Brasileiro, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, para confrontar o TSE e fazer exigências estapafúrdias, que não é o papel das Forças Armadas e nem do Ministério da Defesa, que tem como chefe o presidente da República, que é candidato à reeleição, ou seja, o candidato
quer intervir na eleição, porque sabe que vai perder o pleito. Voltando ao assunto principal, que é, em reunião ministerial, Bolsonaro volta a dizer que não vai aceitar o resultado da eleição. Meu comentário, segundo a jornalista Vera Magalhães, do Globo, que informa que a equipe da campanha de Jair Bolsonaro esperava que Bolsonaro fosse falar sobre as realizações do governo, o principal assunto da reunião ministerial ocorrida da manhã de terça-feira foram as urnas eletrônicas. E como sempre ele fala quando está se sentindo acossado, em tom exasperado, e, segundo a jornalista, volta a atacar as urnas eletrônicas e o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Segundo os relatos de participantes, o tema tomou quase a metade do tempo das discussões. Bolsonaro passou boa parte do tempo se queixando do TSE e dos ministros do Supremo Tribunal. Uma das queixas dele é de que, em tom de exasperação, Bolsonaro disse que não entende porque o TSE não aceita as sugestões das Forças Armadas sobre a segurança das urnas eletrônicas. Digo, quando Bolsonaro diz que não entende por que o TSE não aceita as sugestões das Forças Armadas, na realidade, não são as Forças Armadas, sim ele, que tirou um candidato, que tirou um comandante do Exército e colocou como ministro da Defesa dele para mandar intervir na eleição. E até porque ele não faz distinção entre ele e a pessoa física e as instituições governamentais. E ainda faz queixas sobre o TSE. Bolsonaro disse que a Corte Eleitoral não aceita nem perguntas, porque as urnas, quando Bolsonaro diz que a Corte não aceita nem perguntas sobre as urnas, digo, o ministro da Defesa e Bolsonaro não estão apenas fazendo sugestões, quando o próprio Bolsonaro volta a dizer que não vai aceitar o resultado da eleição. Nessa mesma reunião ministerial, eles estão impondo os interesses de um candidato que está percebendo a sua iminente derrota nas urnas em 2022, quando o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio de Oliveira, reforçou o discurso de Bolsonaro, disse que o TSE até hoje não atendeu o seu pedido para uma reunião específica dos militares com a Corte. Reclamou ainda que está à disposição do tribunal, mas que falta reciprocidade. Digo que não é função das Forças Armadas nem do Executivo se meter em eleição na parte burocrática, salvo se for na segurança dos eleitores, para que haja uma eleição dentro da ordem democrática. Para finalizar, gente, cadê as instituições democráticas do país?
tem que tomar providências e dar um basta em atos antidemocráticos desse desgoverno. Não é possível que vão deixar Bolsonaro intervir na eleição. Cadê o poder legislativo de Arthur Lira e de Rodrigo Pacheco? Será que vão acompanhar Bolsonaro até o fim? Até o próximo vídeo.